Olá, aqui é o professor Emerson, dando continuidade ao nosso estudo do cálculo de várias variáveis. Nós vamos iniciar agora o estudo do cálculo diferencial de funções de várias variáveis, né? Nós vamos ver nessa aula a ideia de derivada parcial. Vamos lá. Então, nós iniciamos com essa situação, problema aqui, que é da produção de medicamentos, tá? O problema, ele diz assim, ó, um estudo realizado em uma indústria farmacêutica apontou que Q de XY, unidades de um medicamento, são produzidos por semana quando estão trabalhando X técnicos farmacêuticos especializados e Y técnicos farmacêuticos não especializados. X são técnicos especializados e Y são técnicos não especializados. E aí é dado por essa função aqui, ó, função de duas variáveis, tá? E aí diz o seguinte, ó, em determinado momento, 9 técnicos especializados e 23 não especializados estão trabalhando para produzir esse medicamento. E aí pede para a gente encontrar o seguinte, ó, qual será a variação da produção desse medicamento se for contratado mais um técnico especializado e o número de técnicos não especializados permanecer constante. Então, nesse contexto aí, quer dizer o seguinte, se for contratado, tem 9 especializados e 23 não especializados. Se for contratado mais um especializado, qual vai ser o impacto na produção? Qual vai ser a variação da produção? Quanto que aumenta? Né? Então, esse é o problema que precisa ser resolvido aqui. Uma outra situação, né, falando da nossa farinha de cada dia, não sei se vocês já viram, eu já vi, né, como que produz a farinha. Né? As pessoas têm um grande um forno, né, que às vezes é redondo ou retangular, e faz esse processo todo aí. Quem tiver a oportunidade de ver, é muito legal isso daí. Mas eu quero destacar aqui o seguinte, imagina um forno desse daí, pegando o caso de ser retangular, né, o forno retangular. Aqui nós temos uma chapa retangular medindo 3 metros por 5 metros. E aí é o seguinte, vamos pegar essa chapa aqui e vamos identificar ela num sistema de coordenadas. Aqui seria o eixo X, né? E aqui seria o eixo Y, né? Aqui é o eixo X, eixo Y. E aí cada ponto desse forno aqui seria um ponto XY, tá? E aí a temperatura, que aí o forno ele é aquecido por dentro, né? Aí a temperatura desse forno vai ser representada por isso aqui, ó. T de x e y é a temperatura. Cada ponto aqui vai ter uma temperatura, tá? E aí imagina o seguinte, ó. Vamos pegar um ponto específico aqui, ó. Vou pegar quando x for igual a 2 e y igual a 1. Então, digamos, nesse ponto aqui, foi medido a temperatura do forno, que é de 135 graus Celsius. Né? Então, a gente pode dizer que, nesse caso aqui, ó, T de 2, 1 vai ser 135 graus Celsius. Tá? Então, é nesse ponto aqui. E aí, pegando outros pontos, a gente pode montar essa tabela aqui. Ó. Por exemplo, no eixo X, as distâncias de 0 a 5, e no eixo Y de 0 a 3, e aí a gente está pegando em pontos específicos aqui, a cada 1 metro, tá? A cada 1 metro. Então, nós temos aqui essas temperaturas, tá? Cada ponto, por exemplo, como a gente viu lá, no ponto x igual a 2 e y igual a 1 é 135 graus Celsius. E aí a gente questiona o seguinte, ó,
como que a temperatura, pegando esses dados aqui, ela está variando próximo do ponto 2,1, que é esse ponto aqui, ó. Ponto 2,1 é o ponto onde a temperatura é 135 graus. A pergunta é, como é que está variando, né, a temperatura na horizontal e na vertical? Como é que ela está variando, né? Como é que ela está variando? E aí o seguinte, ó, a gente pode identificar da seguinte forma. No caso da horizontal, ou seja, a gente está considerando que a temperatura está variando só aqui. Se está variando só aqui, a gente pode considerar que o Y ele é fixo, tá? Então eu poderia dizer que a temperatura, digamos, só o X está variando, e aí eu poderia olhar desse jeito, ver os pontos do tipo T de X1, né, que 1 está fixo. Então, se a gente fixa o y igual a 1, eu posso olhar então que essa temperatura ela é uma função não mais de duas variáveis, sim de uma. Ou seja, uma função só de x. E aí a gente sabe que variação tem a ver com derivada. A variação de uma função contínua é a derivada. Então, no caso aqui, ó, a gente pode olhar que a temperatura pode ser identificada como sendo simplesmente U de x, ou seja, a temperatura seria isso aqui. E aí calcular a variação na horizontal seria, em outras palavras, calcular a derivada, no caso, como é nesse caso específico aqui, seria a derivada dessa função no ponto x igual a 2. Né? E aí a gente representa em termos da função t, isso aqui, ó, tá? Essa derivada aí, U' de 2, que é a derivada da função no ponto 2, que seria a variação aqui, eu vou identificar como sendo essa simbologia, ou seja, Tx, para indicar que é a variação da temperatura na direção de x, nesse ponto 2,1. Tá? Mas aí o x identifica que está variando só no eixo x, ou seja, na horizontal. Tá? Da mesma forma, na vertical seria o quê? Na vertical seria fixar o 2. Né? O x estaria fixo e o y é que ia variar. Então eu poderia olhar a temperatura como sendo uma outra função, v, por exemplo, v de y. Né? Ou seja, o y é que está variando e o x é que está fixo. Então, eu poderia, em termos de variação, olhar que é a derivada dessa função aqui no ponto y igual a 1, porque é em termos de y, e eu ia identificar na função t como sendo essa simbologia, ou seja, ty de 2,1, ou seja, é a variação da temperatura somente no y, tá? Somente no y, no caso na vertical. Então, seria isso aqui, tá? Essa ideia que a gente acabou de ver lá é justamente a ideia de derivada parcial, que é, agora aqui, ó, em termos mais formais, ó, a gente tem uma função z igual a f de x, y, tá? E a derivada parcial dela, né, dessa função f em relação a x, vai ser representado por esse símbolo aqui, ó, dz dx, assim como lá na derivada de função de uma variável a gente usa dy dx, tá? Que a gente vai usar esse d, um d diferente, que indica também a derivada, só que no caso aqui é parcial. Tá? Que esse é esse símbolo aqui. Ou simplesmente assim, ó, fx, tá? Para indicar que quem está variando é o x. E aí a gente pode definir essa derivada parcial por esse limite, né? Que o da derivada é um limite. Então, é o limite da função f de x mais h, quem está variando é o x, né? X mais h, y, f de x, y, sobre h quando o h tende a zero, ou seja, é o x que está variando. Então, quando a gente tem isso aqui, a gente tem a definição da derivada parcial em relação a x, ou seja, quem está variando é o x. Da mesma forma, a gente tem a derivada parcial em relação a y, né? Como sendo essa função aqui, ó, tá? Esse limite, é o limite
f de x, o x está fixo, y mais h, menos f de x mais h sobre h quando o h tende a zero. Tá? Então, quem está variando aqui é o y. E aí a gente tem a derivada parcial em relação a y. Tá? Seria isso aqui. Em termos geométricos, a gente pode olhar da seguinte forma. A derivada parcial em relação a x, como a gente viu, é fixado o y permanece fixo, permanece constante, quem está variando é só o x. Se a gente faz isso aqui, aqui a gente tem o gráfico de uma função, que seria a superfície z igual a f de x e y, aí o y sendo fixado é como se desse um corte aqui, a gente tem um plano, o plano y igual a y0 aqui, tá? E aí forma essa curva. Essa curva aqui é a curva, digamos, g de x, porque o y ficou fixo, então ele é só uma função de x. Então, ele é do tipo f de x, o y0, que é constante aqui. Então, fica sendo desse jeito. E aí, calcular a derivada parcial num ponto qualquer é justamente o que a gente já sabe, é calcular a derivada nessa curva, ou seja, é a inclinação da reta tangente a uma curva, que é dado por isso aqui, tá? Ou seja, a derivada parcial em relação a x, ela é a taxa de variação da função z em relação a x ao longo da curva g de x, né? G de x, onde o y ele permanece constante. O y permanece constante. Da mesma forma, agora a derivada parcial de z em relação a y, ou seja, é o x que fica constante, então x igual a x0 fica constante, quem está variando é o y. Aí faz o mesmo procedimento, você vai ter então essa curva aqui, tá? Aqui vai ter o plano, né? E é x igual a x0, e a curva, onde essa curva aqui é a curva dada por, digamos, g de y, né? Onde o x ele permanece constante. E aí a derivada parcial em relação a y é justamente a inclinação da reta tangente a essa curva aqui, tá? Que em termos de interpretação é a taxa de variação da função em relação a y ao longo da curva g de y, tá? Então essa é a representação geométrica da derivada parcial em relação a x e em relação a y. Em termos práticos aqui, para a gente exercitar. Calcule as derivadas parciais dessa função aqui. Ó. Aqui é uma função de duas variáveis e a gente quer saber qual é o valor da derivada parcial dessa função no ponto 1, 3. Tá? Então, o que a gente quer calcular? Calcular essas duas derivadas aqui. A derivada parcial de z em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y. Lembra que a derivada parcial de z em relação a x em outras palavras simples, quando a gente deriva em relação a x, todo o restante a gente considera como sendo constante. Então, se eu vou calcular a derivada parcial da função em relação a x, eu vou olhar o y como sendo uma constante. E o contrário também, quando eu vou derivar a função em relação a y, eu considero o x constante, né? E a variável que a gente está trabalhando é o y. Tá? Então, no caso aqui, ó, quem seria f, essa dz dx é o mesmo que fx, tá? Que é a derivada parcial da função em relação a x. Então, você olha essa função aqui como sendo a função de x. Então, tudo que não é x é constante. Tá? Então, por exemplo, quando eu olho aqui, ó, 2x ao cubo, y ao quadrado. Então, quem eu vou considerar variável aqui é só o x. Esse y aqui ele é uma constante. Então, é como se eu olhasse o quê? O x ao cubo é que vai derivar. Então, repete, ó, x ao cubo, a derivada não é 3 vezes, passa multiplicando e subtrai 1. Então, vai ser 3 vezes 2, 6, x ao quadrado, y ao quadrado. Só repete aqui, porque é como se tudo isso aqui, ó,
o 2 e o y ao quadrado tivesse na frente são constantes. Então, quem é a variável é só o x. Então, fica 3 vezes 2, 6, x ao quadrado e y ao quadrado. Repete, tá? Porque está aqui numa multiplicação. Mais 2y é constante. Então, a derivada de constante aqui é 0. Mais 4x, a derivada de 4x. A derivada de 4x em relação a x é 4. Tá? Então, fica isso aqui. Tudo bem? Aí, vamos lá. Agora, vamos derivar. Aí eu vou aplicar agora nessa derivada o ponto. 1, 3. Então, substitui no lugar de x o 1 e no lugar de y, 3. Aí faz as continhas, né? Aqui na derivada. Então, faz a conta. Isso vezes isso. Aqui vai dar 1. Tal, faz tudinho aqui, ó. Aí o resultado vai dar 58. Ou seja, a derivada parcial dessa função em relação a x no ponto 1, 3 vai ser 58. Agora, vamos derivar em relação a y. Tá? Em relação a y, então agora o y é que é a variável e o x você considera como sendo uma constante. Então, olha só. Então, quando a gente olha aqui, ó, 2x ao cubo y ao quadrado, 2x ao cubo é constante. E y ao quadrado, a derivada de y ao quadrado é o 2 multiplicando, subtrai 1. Então, fica 2 vezes 4, 4. X ao cubo repete. E y, tá? Que é a derivada aqui. Aí, mais derivada de 2y é 2. Derivada de 4x. 4x vai ser constante, então dá 0. Então, fica sendo esse resultado, tá? Isso aqui é a derivada em relação a y. Aí a gente vai aplicar agora no ponto que é dado, 1, 3. Onde tem x eu coloco 1, onde tem 3, onde tem y eu coloco 3. Substituindo aqui, faz as continhas, tal. E aí o resultado vai ser isso, né? Fy no ponto 1, 3 vai ser 14, tá? Então, fx é 58 e fy é 14. Em outras palavras, o que significam isso aqui? Esses valores aqui significa, por exemplo, 58 indica a taxa de variação dessa função no ponto 1, 3, quando a gente considera somente na direção do eixo x, ou seja, quando tem uma variação só na horizontal, tá? Ou seja, quem está variando é só o x, o y é constante. E fy 1,3 igual a 14, quer dizer o quê? É a taxa de variação dessa função quando o y é que está variando e o x permanece constante, tá? Então, dá isso aí. Então, retornando àquela situação da produção de medicamentos lá do início, né? Pegando aqui em resumo, o problema... A produção é dado por isso aqui, que ela está em função do número de técnicos especializados e o número de técnicos não especializados. X são os especializados, Y os não especializados. A produção é dada por essa função e inicialmente tem 9 técnicos especializados e 23 não especializados. E o problema, ele pede para a gente dizer o seguinte: qual será a variação dessa produção de medicamentos se for contratado mais um técnico especializado e o número de técnicos não especializados permanecer constante, tá? Né? E aí depois pergunta, e se for o contrário, ou seja, se for contratado então um não especializados e os especializados permanecer constante. Mas vamos fazer essa primeira parte aqui. Primeiramente, entender o seguinte, que a gente está diante de um problema que a gente chama de, na economia, análise marginal, ou seja, isso aqui se refere à variação no valor de uma função em consequência de uma variação unitária no valor de uma das variáveis independentes, tá? Das outras variáveis. Nesse caso aqui, usa-se a derivada para estimar esse valor marginal da função, tá? Então, essa ideia de variar uma unidade, a gente pode usar
porque em várias situações se torna muito mais fácil, muito mais simples. Então, essa variação de uma unidade, a gente pode utilizar a ideia, usar a derivada parcial no caso aqui, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Mas, primeiramente, ó, tá aqui, ó. Aqui é a função da produção, e a gente vai fazer das duas maneiras. A maneira, digamos, usual, que seria pegar, por exemplo, qual seria a variação da função quando aumenta uma unidade nos técnicos especializados. Lembra que tem 9 especializados e 23 não especializados. Então, como é que eu faço para saber qual foi a variação na produção? Então, primeiro eu vou calcular na quantidade inicial que tinha, ou seja, 9 especializados e 23 não especializados, e calculo aqui na função da produção. Então, substituir, faz as continhas todas aí a gente vai obter o resultado 11.267, tá? Aí, como ele diz que foi contratado um a mais especializado, então eu vou calcular isso aqui, ó. No lugar de 9, eu vou ter 10, né? Os 23 não especializados permanecem. Aí eu vou calcular esse valor substituindo aqui também, tá? Então, fazendo as contas, a gente vai obter 12.633. Só fazer a continha. Então, para eu saber qual foi a variação, da produção, é só substituir, né? A variação delta Q é substituir essa quantidade aqui menos essa quantidade, ou seja, essa menos essa, que vai dar 1.366, tá? Aí, claro, na mesma forma você poderia fazer se fosse ao contrário, ou seja, ao invés de ser o número de não especializados que aumentasse, ao invés dos especializados. Eu tinha que fazer a mesma conta, só que aqui, ao invés de ser Q de 10, 23, seria Q de 9, 24. Aí fazia, e você ia ver qual é a variação que teve nos dois, tá? Então, isso aqui vai ser usando esse procedimento de variação normal que a gente faria. Mas agora vamos tentar fazer usando derivada, tá? Então, por exemplo, está aqui a função, e aí é usando a derivada, ou seja, como é o x que está variando, então eu quero calcular, em outras palavras, a derivada parcial em relação a x. Então, nessa função, eu vou calcular q de x, qx, né, que é a derivada em relação a x. Aí deriva, né? Se é em relação a x, o y é considerado constante, então teria isso aqui, ó. Derivada de 1.200x vai dar 1.200. Isso aqui vai ser constante, é zero. Isso aqui vai dar 2xy, tá? Aqui vai dar menos 3x ao quadrado, e isso aqui dá zero, que está sozinho. Então, essa é a derivada em relação a x. Aí, o que a gente faz? Aplica no ponto original, ou seja, o valor dessa derivada quando x é 9 e o y é 23. Faz as continhas aqui, ó, a gente já vai obter o resultado. Tá? 1.371. Aí observe que isso aqui já vai indicar qual foi a variação. Né? Qual foi a variação? Não precisa fazer subtração de nada. Isso aqui já é a variação dessa função quando tem uma variação do x, quando há um aumento, digamos, unitário de x. Na verdade, o aumento é um aumento até menor, né? Mas aí a gente consegue ver com mais facilidade. Aí observa que não é o valor que foi encontrado anteriormente. Anteriormente, naquele procedimento, é 1.366. Aqui é 1.371. Só que, em termos de erro, observe que a diferença é só de 5 unidades. É muito pouco para essa quantidade toda e para, digamos, para a facilidade que pode ser fazer o cálculo desse jeito aí, tá? Ok? Então, vamos ver aqui mais, voltando também mais a essa outra situação que a gente já viu em outra aula, né? Produção de açaí, e vamos ver a produção marginal, né? Que é lá daquele problema anterior.
né? Como a gente já viu, a produção de açaí em função do número o volume de trabalho e o capital investido dado por essa função aqui. A gente já viu em outra aula. Aí foi colocado para a gente calcular qual era o nível de produção quando T era 32 e C 243. A gente fez as contas lá e deu isso aqui. Também foi deixado para fazer qual o nível de produção quando T era 200 e C 150. Você deve ter feito e aí encontrou mais aproximadamente, né, que quando faz as contas lá não deu exato, mas aí dá aproximadamente esse valor, 8.415 litros de açaí se fosse T igual a isso e C igual a isso, tá? E aí ficou a seguinte questão, né? Em relação a esse item B, qual será o impacto no nível de produção dessa indústria se houver o aumento de uma unidade em T? Ou seja, o volume de trabalho, quantidade de homens hora trabalhando, tiver uma unidade aumentada, qual vai ser o impacto na produção? E se o aumento for de uma unidade no capital? Qual dos dois dá mais impacto? Né? Ou seja, qual dos dois que consegue ter maior produção nesse caso aí? Aumentando uma unidade de trabalho ou aumentando uma unidade de capital? Aí a gente vai ver usando aqui, ó. Tá? Aqui está a função, né? Aqui está a função original lá. E aí, por exemplo, para eu calcular a produtividade marginal da mão de obra, ou seja, de trabalho, em outras palavras, basta que a gente calcule, usando agora a derivada, calcule a derivada parcial em relação a T. Então, está aqui a função dada, eu vou calcular a derivada parcial de P, né, que é a produção, em relação a T. Então, vou calcular PT de modo geral. Ora, se é em relação a T, o T vai ser a variável e o C vai ser considerado constante. Então, quando a gente faz as contas aqui, ó, em relação a T, ó, derivada de T elevado a 0,4, lembra? O 0,4 passa multiplicando, vezes 50, que vai dar 20, e subtrai 1. Quando subtrai 1, vai dar menos 0,6. E aqui só repete, C elevado a 0,6. Tá? Então, essa é a derivada em relação a T. Tá? Aí a gente aplica no ponto que foi colocado lá. Ou seja, 200 e 150, que é o valor original lá. Então, aplicando o T por 200 e o C 150, substitui aqui, usa uma calculadora, faz essas continhas todas aqui, ó, 200 elevado a isso, 150 elevado a isso, vai dar isso, multiplica e vai dar esse valor aqui, ó, aproximadamente, ó, 16,83, tá? Aí, agora, a produtividade marginal em relação ao capital, ou seja, se for um aumento no capital e não na mão de obra de trabalho. Então, o que a gente precisa fazer? Calcular a derivada dessa função em relação a C, né? PC, né? Que é a derivada disso aqui em relação a C. Então, o C que vai ser a variável e o T vai ser uma constante. Então, vai ficar quanto? Ó? Aqui vai dar 0,6 multiplica por 50 dá 30. Repete o T elevado a 0,4 e aqui subtrai 1. 0,6 menos 1 dá menos 0,4. Então, essa é a derivada em relação a C. Aplica também o mesmo valor, o mesmo ponto ali, ó, o 200 e o 150, substitui, faz as continhas usando uma calculadora e a gente vai obter esse resultado. Ou seja, o resultado aqui é de 33,67. Então, a pergunta que faz lá é o seguinte: qual é o impacto na produção se há o aumento de uma unidade na mão de obra? Então, vai ser aproximadamente de 16,83 litros, né? Quase 17 litros de açaí. Mas se o aumento for não na mão de obra e sim no capital, tiver uma unidade de capital, que aí depende do
que vai estar usando, se é dólar, se é real, enfim, a uma unidade do capital vai ter essa variação, ou seja, vai ter um aumento de 33,67, quase 34 litros na produção. Então a pergunta, qual dos dois tem maior impacto na produção? Tem maior impacto o capital, né? Tem o maior impacto o capital, ou seja, se aumentar o capital investido, vai ter mais produção, né? A gente sabe que na prática, os empresários, os donos das empresas, eles preferem contratar mais gente com menos, né? Contratar pessoas com menos valor possível, porque aí é para ter mais lucro, né? Ao invés de simplesmente investir mais, né? Então é mais ou menos isso daqui, tá bom? Eu deixo essa aqui para você fazer, tá? É um problema aqui do índice de massa corporal, como a gente viu lá anteriormente, a função que representa o índice de massa corporal é isso aqui, né? É dado por M sobre H ao quadrado, onde M é a massa, que é dado em quilos, e H é a altura, dada em metros. E aí eu deixo para você calcular, calcule as funções derivadas parciais. Quais são as derivadas parciais dessa função aqui, ou seja, derivada parcial em relação a M e em relação a H. E depois, calcule as derivadas parciais dessa função de um jovem que tem 64 quilos e a altura 1,68 m. Né? Qual seria o valor das derivadas parciais desse jovem nesse caso aqui, tá? E letra C pergunta qual a interpretação desses resultados. Então você vai encontrar que as derivadas parciais e o que significa, né? O que significam essas derivadas em cada caso aqui. Aí deixa para você pensar um pouquinho aí, tá? Aí, ó, para a gente fechar, né, essa parte, vamos ver aqui as derivadas de ordem superior. Por exemplo, derivadas de ordem superior. É derivada de derivada, né? De ordem superior aqui, no caso, vou pegar a derivada de segunda ordem só, tá? Que é a mesma ideia. Então, nós temos isso aqui, ó. Uma função de duas variáveis é igual a f de x. Então, as derivadas parciais dela, de primeira ordem, seria a fx e a fy, ou seja, a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Essas seriam as derivadas de primeira ordem. E quem seriam as derivadas de segunda ordem? As derivadas de segunda ordem é derivar de novo em relação a x e y as derivadas. Então, cada uma dessas daqui vai derivar em relação a x e em relação a y. Então, vão dar 4 derivadas, né? Então, seria isso aqui, ó. Então, a primeira, pega a derivada de primeira ordem fx e a gente vai derivar ela em relação a x, tá? Então, derivar fx em relação a x, aí vai ser esse símbolo aqui, ó, vai ser fxx, ou seja, a primeira é x e a outra também em relação a x, ou com aquela outra notação é isso aqui, ó, dx é a primeira derivada e vai derivar a derivada da derivada. dz dx, aí deriva de novo em relação a x. A simbologia é d2, né? d2z em relação a dx2, tá? A gente lê isso aqui, d2z, dx2. Quer dizer o quê? Que a derivada de z de segunda ordem em relação a x. Você derivou em relação a x e depois derivou em relação a x de novo, tá? Agora, a mesma aqui, a mesma fx, agora derivada em relação a y. Então, a derivada em relação a x e y vai ficar fxy, né, de modo mais simples, ou derivou primeiro em relação a x e depois deriva em relação a y. Então, o símbolo vai ficar assim, ó, d2z, dy, dx, sendo que aqui aparece primeiro, aqui, ó, pela direita, é a primeira, né? Derivada em relação, primeiro derivou em relação a x e depois em relação a y, tá? É isso aí.
Agora, em relação à derivada em relação a y. Derivada em relação a y, aí deriva em relação a y, duas vezes, então é fy, ou derivou em relação a y, derivou em relação a y. Então, é d2z, dy2, tá? Agora, em relação a x, derivou y em relação a x, então vai ficar isso aqui, ó, fyx, ou seja, o primeiro que está aqui é o que está, é o primeiro deles, e o último aqui é o segundo. Então, é dz dy e isso aqui dx. Então, vai ser d2z dx dy, né? Sendo que dy que aparece aqui é o primeiro. Tá? Então, essa é a simbologia, digamos, das derivadas parciais de segunda ordem, ou seja, que é derivar a derivada em relação às variáveis que são dadas aí, ok? Para exemplificar, vamos calcular as derivadas parciais de segunda ordem dessa função aqui, tá? Então, a função dada é essa, e no ponto 1 menos 2. Então, nós temos, primeiro, vamos derivar em relação a x. Em relação a x, aí vai dar isso aqui, ó, tá? xy ao cubo, em relação a x, então o y é constante, então vai ficar, isso aqui é a constante, derivada de x, isso aqui vai dar ele mesmo. Mais 5xy ao quadrado, a derivada disso aqui vai dar 5y ao quadrado. Em relação a x vai dar 2, isso aqui é constante, é 0, tá? A derivada em relação a y, vai ser aqui, ó, vai ser quanto? 3xy ao quadrado, aqui vai dar 10xy, aqui não tem y, é 0 então, e aqui não tem y, é 0. Então, essa é a derivadas parciais de primeira ordem, em relação a x e em relação a y. Agora, cada uma delas a gente vai derivar em relação a x e y de novo. Então, em relação a x, é pegar essa função e derivar de novo em relação a x, ó. fx, x. Em relação a x, ó, é tudo constante, então dá 0. Tá? Agora, em relação a fx, y, você vai derivar isso aqui em relação a y. Aí, em relação a y, vai dar 3y ao quadrado, 10y, e aqui é constante, então vai dar isso aqui. Ok? Agora, pega a outra, fy, aí vai derivar em relação a x em relação a y. Então, em relação a y logo, né? É derivar ela em relação a y de novo. Então, em relação a y vai dar o quê? Aqui, ó. 2, vai dar 6xy. E aqui vai dar 10x, tá? Em relação a x agora, fyx. Então, deriva essa função em relação a x. Então, aqui em relação a x vai dar o quê? 3y ao quadrado. E aqui vai dar 10y. Pronto. Tá? Então, tá aqui as 4 derivadas, que é a derivada de segunda ordem dessa função. Só que aqui está pedindo para a gente calcular num ponto específico, no 1 menos 2. Tá? Aí é só substituir, então, como a gente já sabe. Substituir o x por 1, 2, 1 e menos 2. Aqui já é 0 mesmo, então fica 0. A segunda, quando substitui, vai dar menos 8. Aqui a fy vai dar menos 2, eu sei só fazer essa continha aí. E a última aqui, substituindo, vai dar menos 8. Tá? Então, essas 0, menos 8, menos 2, menos 8, são as derivadas parciais de segunda ordem dessa função aqui. Né? Então, é isso. Aí a gente finaliza, eu deixo essa aqui para você tentar fazer. Tá? Calcular as derivadas parciais dessa função aqui, no caso, as derivadas de segunda ordem, no ponto dado aqui, tá bom? Aí você tenta fazer. Tudo bem, gente? Até mais, viu?